Pequim coloca em operação seu terceiro porta-aviões, o primeiro fabricado na China. A China colocou em operação seu mais novo porta-aviões após extensos testes no mar, informou a mídia estatal nesta sexta-feira. A embarcação, segundo especialistas, ajudará a Marinha, já a maior do mundo, a expandir seu poder para além de suas próprias águas. A agência notícia oficial Xinhua informou que o submarino Fujian foi incorporado à frota nesta quarta-feira em uma base naval na ilha de Hainan, no sul da China, em uma cerimônia que contou com a presença do líder máximo Xi Jinping. O Fujian é o terceiro porta-aviões da China e o primeiro que foi projetado e construído pelo próprio país. É talvez o exemplo mais visível até agora da enorme reforma e expansão militar de Xi Jinping, que visa modernizar as forças armadas chinesas até 2035 e torná-las de classe mundial até meados do século, que a Marinha interpreta como capacidade de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Com isso, Pequim dá mais um passo para diminuir a diferença em relação à Marinha dos Estados Unidos, sua frota de porta-aviões e sua rede de bases, que lhe permitem manter uma presença em todo o planeta. Os porta-aviões são fundamentais para a visão da liderança chinesa de uma China como uma grande potência, com uma marinha de águas profundas, ou seja, uma marinha capaz de projetar poder muito além de suas águas costeiras, afirmou Greg Pauling, diretor da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais para a Marinha Chinesa. Um dos objetivos é dominar águas próximas do mar da China Meridional, do mar da China Oriental e do mar Amarelo, ao redor da chamada primeira cadeia de ilhas, que se estende para o sul através do Japão, Taiwan e Filipinas. Mas mais adentro do Pacífico, a China também almeja disputar o controle da segunda cadeia de ilhas, onde os Estados Unidos possuem importantes instalações militares em Guam e outros locais, afirmou Pauling. Um porta-aviões não ajuda muito na primeira cadeia de ilhas, mas é fundamental para aquela disputa, se você quiser ter uma com os americanos no Indo-Pacífico em geral, diz Pauling. A crescente capacidade militar da China e sua habilidade de projetar poder globalmente são alguns dos motivos pelos quais o Pentágono, em seu relatório mais recente ao Congresso, continua a classificá-la como a única concorrente dos Estados Unidos com a intenção e cada vez mais com a capacidade de remodelar a ordem internacional. Ao mesmo tempo, é direito de Pequim transformar sua marinha em uma marinha estratégica de águas profundas compatível com a Força Nacional da China, disse Zhongping, especialista em ações militares baseadas em Hong Kong. Os porta-aviões chineses não podem operar apenas perto de casa, eles precisam operar em oceanos distantes e mares longínquos para realizar diversas missões de treinamento e apoio, de Song. A China é uma grande potência e nossos interesses no exterior abrangem o mundo todo. Precisamos ter presença global. A notícia que um Fujian havia entrado em serviço foi recebida com cautela no Japão, país vizinho. Minoru Kihara, ex-ministro da Defesa e atual secretário-chefe do gabinete do novo governo da primeira-ministra Sanaya Takaishi, afirmou que isso demonstra que a China está fortalecendo seu poder militar de forma ampla e rápida, sem transparência. Acreditamos que as Forças Armadas da China pretendem ampliar sua capacidade operacional em alto mar e no ar, fortalecendo seu poder naval, disse a repórteres, enfatizando que o Japão estava monitorando a atividade militar da China e que responderia com calma, mas com firmeza, se necessário. Uma possibilidade que gera preocupação nas capitais estrangeiras é um possível bloqueio ou invasão chinesa da ilha de Taiwan, autogovernado democraticamente, que a China reivindica como seu próprio território e que o líder Xi Jinping não descartou tomar pela força. Embora a ilha esteja localizada bem próxima à costa da China, se a China tivesse capacidade de posicionar um ou mais grupos de porta-aviões ao redor da segunda cadeia de ilhas, entre Taiwan e o quartel-general da Frota do Pacífico dos Estados Unidos no Havaí, isso poderia atrasar uma possível assistência militar americana em caso de ataque chinês. Eles querem que esses porta-aviões desempenhem um papel na expansão do perímetro estratégico para além da China. E uma das coisas importantes é que um porta-aviões pode fazer é ampliar o alcance da consciência situacional da China para monitorar atividades no ar, no mar e embaixo do mar, disse Brian Haidt, vice-diretor do projeto de poder da China. Com o porta-aviões Fujian, os aviões de guerra da China podem ser mobilizados para locais muito distantes de suas costas. O primeiro porta-aviões da China, Liaoning, foi fabricado na União Soviética. O segundo, Shandong, foi construído na China, mas baseado no modelo soviético. Ambos utilizam o sistema de rampa de decolagem mais antigo para auxiliar as aeronaves de decolagem.
O porta-aviões Fujian dispensa a tecnologia de catapulta a vapor usada na maioria dos porta-aviões americanos para empregar um sistema de lançamento eletromagnético encontrado apenas nos mais modernos porta-aviões da classe Ford dos Estados Unidos. O sistema causa menos estresse aeronavial, permite um controle pode lançar uma gama maior de aeronave do que um sistema a vapor. Comparado ao sistema de lançamento, ele dá à China a capacidade de lançar aeronaves mais pesadas com cargas complexas de combustível. Com um avião de alerta aéreo para o KJ-600 foi testado com sucesso nos seus testes do mar. Seus mais recentes caças furtivos, J-35 caças pesados J-15T também foram lançados no porta-aviões Fujian, conferindo à nova embarcação capacidade de operação em todos os convéses. Segundo a Marinha Chinesa, a capacidade de transportar seus próprios aeronaves de reconhecimento significa que, ao contrário de seus dois primeiros porta-aviões, ele não operará às cegas quando estiver fora do alcance do apoio terrestre, o que lhe permite operar suas aeronaves mais avançadas em locais distantes, incluindo a segunda cadeia de ilhas. O porta-aviões Fujian representa um grande salto para a China em termos de capacidade de seus porta-aviões em comparação com os dois primeiros de Seherst. Os porta-aviões chineses não são movidos a energia nuclear, o que limita seu alcance. Ainda assim, Hertz observou que a Marinha Chinesa está atrás dos Estados Unidos em vários aspectos importantes. Em termos numéricos, a China possui apenas 3 porta-aviões em comparação com os 11 dos Estados Unidos. Além disso, enquanto os porta-aviões chineses são todos a propulsão convencional, os americanos são todos de propulsão nuclear, o que lhes permite operar praticamente por tempo indeterminado sem reabastecimento, aumentando drasticamente seu alcance. O porta-aviões da classe Ford, do qual apenas um está atualmente em serviço, mas outros estão sendo construídos, também é maior. Pode transportar mais aeronaves em seu convés de voo e possui um terceiro elevador, o que significa que pode movimentar mais aeronaves nos hangares do convés inferior em menos tempo. A China também está atrás dos Estados Unidos em cruzadores e destroyers com mísseis guiados, que são cruciais para fornecer defesa aérea e submarina e apoio a grandes grupos navais, bem como submarinos de propulsão nuclear. Os Estados Unidos também estão à frente em células de sistemas de lançamento vertical, basicamente os sistemas para armazenar e lançar mísseis de navios, o que é uma medida de capacidade de carga das embarcações, embora a China esteja aumentando essa capacidade em Seherst. Além dos equipamentos, a China não possui a rede de bases ultramarinas que os Estados Unidos têm, as quais são cruciais para o reabastecimento de porta-aviões e também para fornecer pistas alternativas caso as aeronaves não consigam retornar com segurança aos porta-aviões. A China está trabalhando na expansão de suas bases no exterior e possui um sistema de propulsão nuclear para um porta-aviões em desenvolvimento. Ela também disse que a China está construindo outro porta-aviões. Os instaladores chineses têm capacidade para construir mais de um simultaneamente e também vêm produzindo outras embarcações novas em um ritmo que os Estados Unidos não conseguem acompanhar atualmente. De forma geral, a China está reduzindo a diferença de Seherst. Eles estão construindo e colocando em operação mais porta-aviões, mais submarinos de propulsão nuclear, mais destroyers maiores e outros navios que carregam um número maior de mísseis, então eles estão realmente alcançando os demais. O Fuji é apenas um dos mais recentes ativos militares da China. A China exibiu com entusiasmo seus novos recursos militares, divulgando vídeos de voos de teste de caças KJ-600, J-35 e J-15T a partir de base aérea de Fujian. Um desfile do dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, no início de setembro, exibiu as 3 aeronaves, juntamente com veículos hipersônicos planadores, cuja alta velocidade, manobrabilidade e outros atributos os tornam mais difícil de interceptar do que os mísseis balísticos tradicionais, drones aéreos, subaquáticos e sistemas de guerra eletrônica. No entanto, equipamentos novos e sofisticados não se traduzem necessariamente em prontidão militar, afirmou o analista Tang Mag-Kink, baseado em Singapura, que observou que a China não trava uma guerra desde 1979 e que o desfile cuidadosamente coreografado foi eficaz para ampliar a percepção de força. É possível que as capacidades da China estejam superestimadas, já que a prontidão operacional do mundo real está aquém do arsenal que ele ostenta, disse ele à EP. Ele também alertou em uma análise recente para a Escola de Estudos Internacionais em Singapura que seria um erro considerar a modernização militar da China como algo voltado simplesmente para uma possível invasão de Taiwan, que segundo ele é apenas uma parte de um mosaico maior. O que o desfile finalizou é a intenção estratégica mais ampla da China, que é dissuadir as grandes potências, pressionar os atores regionais, expandir sua influência global e reforçar sua legitimidade interna, disse ele.
Inglaterra precisará de todo seu arsenal militar caso participe de alguma guerra, diz mídia. Comandantes ingleses acreditam que a participação em uma guerra, inclusive na Ucrânia, exigirá o uso de todo o espectro de armamentos tradicionais. Apesar das críticas a esse modelo, informou na última quinta-feira o jornal The Guardian. O debate sobre as formas de conduzir a guerra moderna foi provocado pelos veículos blindados Ajax entregues ao exército inglês com 8 anos de atraso, sob dúvidas quanto à sua relevância em uma era em que o conflito na Ucrânia é dominado por drones baratos. Caso o exército inglês entre em uma guerra ou participe de operações de paz, como uma eventual Ucrânia pós-guerra, ele empregará todo o leque de capacidades militares de caças à infantaria. Disseram fontes militares ao jornal. Segundo o Guardian, durante a apresentação dos blindados Ajax em 2020 foram detectadas vibrações e ruídos excessivos. Os testes foram interrompidos depois que 11 soldados precisaram ser submetidos a acompanhamento médico prolongado devido a sintomas de zumbido e perda auditiva. China desenvolve seu potencial militar em meio às tensões com os Estados Unidos, diz mídia. Nos últimos 5 anos, a China aumentou significativamente a esfera de instalações destinadas à produção de mísseis. Esta conclusão foi feita por especialistas da emissora norte-americana CNN, com base na análise de imagens de satélites, mapas e documentos de acesso aberto do Departamento Governamentais da China. O crescimento da produção acelerou após o início do conflito na Ucrânia, enquanto Pequim se prepara para as altas exigências da guerra moderna no que diz respeito a mísseis. Os chineses, estão observando a Ucrânia incrivelmente de perto. Eles agora estão assistindo à ação de combate da vida real entre duas forças muito capazes, com as mais modernas tecnologias que rivalizam de igual para igual, e eles estão tomando notas copiosas, ressalta a publicação. Segundo o material, o exército da China, que não entra em combate desde um breve conflito com o Vietnã em 1979, continua tirando lições dos conflitos em curso. Além disso, o canal enfatiza que a China já começou a se preparar para a corrida armamentista com o lado estadunidense. A mídia especifica que a China se posiciona como uma superpotência global e o Washington e Pequim estão nos estágios iniciais do processo. A China já está correndo e se preparando para uma maratona, acrescenta a matéria, citando William Alberque, membro sênior adjunto do Fórum do Pacífico, ex-diretor de controle de armas da OTAN. Destaque que, desde o início de 2020, a área de mais de 60% de 136 instalações associadas à produção de vários tipos de mísseis aumentou em 2 milhões de metros quadrados. Uma dessas empresas é a fábrica em Pequim para a produção de mísseis balísticos de médio alcance, Dongfeng 26, DF-26, equipados com uma unidade de planejamento hipersônico, com o alcance da versão básica atingindo 4.000 km. Assim finaliza a publicação. O desenvolvimento do sistema de mísseis da China no contexto da tensão com os Estados Unidos pode remodelar a situação da segurança global. O porta-voz da chancelaria chinesa, Mao Ning, declarou nesta sexta-feira em um coletivo de imprensa em resposta a uma pergunta da Sputnik que os Estados Unidos, como país que detém o maior arsenal nuclear do mundo, deve cumprir de forma responsável suas obrigações especiais e prioritárias no campo do desarmamento. A China, de acordo com a CNN, também está aumentando rapidamente seu arsenal nuclear, adicionando cerca de 100 ogivas por ano, embora ainda esteja muito atrás dos Estados Unidos e da Rússia.